Então temos aí o pastor Silas Malafaia, de origem grega, nascido no Rio de Janeiro, 60 anos, veio do Rio para São Paulo para nos dar essa entrevista. Muito obrigado, pastor, é um prazer conhecê-lo e entrevistá-lo. Prazer é meu. Diga o seguinte, o senhor andou reclamando aí nas redes sociais, na imprensa, que os evangélicos não estão sendo contemplados como deveriam na montagem no ministério. E o senhor está, me pareceu, bravo. É verdade? Não, deixa eu falar. A única posição que eu tomei, eu não tenho poder de indicar nem de vetar ninguém de governo Jair Bolsonaro. A única reclamação que eu fiz é que Magno Malta foi o primeiro camarada a acreditar em Bolsonaro. Magno Malta viajou o país inteiro para ajudar Bolsonaro, inclusive quando ele teve a facada que ficou no hospital, foi Magno Malta que andou e esqueceu até o Espírito Santo. O estado dele... Pode ser, eu estou dando um número aqui porque eu sou amigo de Magno Malta. Ele chegou na eleição faltando uma semana. Foi quando ele chegou no Espírito Santo. Então, Magno foi um guerreiro. Foi Magno que me convenceu a apoiar Jair Bolsonaro. Convenceu muitos líderes evangélicos. E o Magno, ele tem um espectro que não é só no mundo evangélico. Ele é um cara muito reconhecido. Foi presidente da CPI da pedofilia, né, do narcotráfico, um atuante, um senhor tribuno. Então, opinião minha... Eu aprendi uma coisa, eu sou um apoiador intransigente de Bolsonaro, mas eu não sou subalterno dele. E também não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala, porque eu sou um ser inteligente e a unanimidade é burra. Agora, Magno Malta... Então, Magno, só para ter coloquei. Vamos lá. Então, Magno, na minha visão, o Magno, na cota de Bolsonaro, não é na cota de ninguém, ele podia ser ministro. Tá? Então, é só isso que eu falei. A minha postura. Eu estou aplaudindo vários ministérios, várias pessoas que ele tem colocado, que eu estou achando que ele está fazendo um golaço, mas essa foi a minha palavra. Eu não reclamei nada, eu não tenho nada a ver com posições da Frente Parlamentar Evangélica. Eu não sou deputado, lá é outro papo. A minha reclamação foi Magno, e não é minha. Se você entrar nas redes sociais, muita gente perguntou, cadê o Magno? Cadê o Magno? Agora, Magno não quis ser candidato a vice-presidente. As pessoas dizem que por soberba, por achar que ia perder. E se candidatou a senador e perdeu. Por que cargas d'água ele deveria ser ministro? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Magno não esnobou de não querer ser vice. Ele era do PR. E o presidente do PR tinha um acordo, fez um acordo com o Central. Vamos pegar essa história aqui. O Magno não é líder do PR. Então, o camarada do PR, né, colocou o Valdemar da Costa Neto, que estava acordado com o Centrão, dizendo, eu não vou fazer acordo com o Bolsonaro. Então, foi por isso que Magno não foi o candidato a vice. Magno, hora nenhuma, esnobou, hora nenhuma disse para Bolsonaro, eu não quero, porque eu quero o quê? Eu quero ser candidato a senador. Ele já era senador, 2 legislaturas, certo? Então, eu vou candidatar a mais uma reeleição. Agora, não esnobou. Os evangélicos, a bancada evangélica, indicou 3 nomes e, novamente, o Bolsonaro falou, bora, nenhum desses 3. Isso também não deixa irritado o senhor e em decorrência os eleitores evangélicos? A mim não deixa irritado. Eu acho que o presidente ele tem autonomia para nomear quem ele quer, por isso que ele é o presidente. E o senhor tem autonomia para se irritar. E eu tenho autonomia para criticar, como falei aqui no início do seu programa. Eu acho o seguinte, ainda não fechou o ministério, ainda não acabou a nomeação, ainda não acabaram. Então, sugeriram a ele 3 nomes, tá certo? Disseram para ele que o interesse era para o Ministério da Cidadania, porque tem um perfil, né, que evangélicos, negócio de direitos humanos, questões de desenvolvimento social. Mas não botaram faca no pescoço dele, deram uma sugestão e ele que pediu os 3 nomes. Essa que é a questão. Ele não escolheu nenhum dos 3. Nenhum dos 3, até aqui. Até aqui. Eu não sei também se ele vai escolher, essa aqui é uma verdade. Mas isso tem a ver com a bancada evangélica, tá certo? E eu acho uma coisa, a questão política... Sabe, o povo evangélico, porque a bancada quer alguém, eu acho que isso na cabeça do evangélico não passa. Sobre Magno Malta passa, porque ele foi um militante muito violento, ele foi um cara que o mundo evangélico conhece, porque Magno, no Senado, quase que sozinho, travou o PLC 122, todas as guerras ideológicas nossas, o Magno comprou no Senado e o povo sabe disso. O que o senhor está achando, no geral, da montagem desse governo? Me está parecendo, só para a gente iniciar a conversa, que tem uma ala dos militares, uma ala dos ultraliberais na economia,
uma ala dos evangélicos / ideólogos e ali meio correndo por fora os filhos do Bolsonaro. Tem como dar certo ou não? Eu não acho que evangélico está correndo para disputar alguma coisa ideológica. Eu não acho. Tanto é que ele escolheu o ministro da Educação e os evangélicos, eu botei lá um Twitter, evangélico falou, parabéns. A visão, não é, de quem ele colocou, ideológica, com aquilo que ele acredita, e que nós, evangélicos, votamos em Bolsonaro por termos muita coisa em comum. Essa que é a verdade. Não só agenda moral, mas muita coisa. Agora, eu não acredito que tem uma ala evangélica disputando o poder. Eu, sinceramente, eu conheço um pouco os evangélicos, mas são muito pacíficos. Mas eu estou dizendo que está sendo uma configuração que tem essas três alas. Tem, não é que estão disputando, tem. Eu acredito mais, na minha opinião, eu acredito mais se você falar que você tem os militares, que você tem os filhos e a área econômica que você acabou de falar. Eu acredito mais nisso aqui, com mais força, porque você tem militares, você tem os filhos de Bolsonaro e gente da área econômica que fazem parte do núcleo dele, mas não tem evangélicos. Então, nós evangélicos não somos essa disputa de poder, porque se fôssemos, tinha alguém lá. Agora, falando de fora, como é que o senhor viu a declaração do filho do Bolsonaro dizendo que gente perto do presidente eleito quer matá-lo? Me pareceu que ele estava se referindo ao vice-presidente Hamilton Mourão. Tem coisas que só a gente perguntando ao rapaz, ao moço. Eu acho que isso também é um pouco de zelo. Ele é um menino muito aguerrido. O filho do Bolsonaro ele é inteligente, um cara muito inteligente. Foi ele que conduziu o pai pelas redes sociais. Então, ele deu essa palavra porque você sabe que poder é um negócio muito difícil. Mas querer matar gente ao lado dele, querer matá-lo... Às vezes exagera na colocação. Eu acho que é uma colocação exagerada. Na minha visão... Exagerada ou errada? Errada e exagerada. Eu acho que alguém quer vê-lo morto. Eu não acho que alguém que está perto... O general, o Mourão, é um cara inteligentíssimo, um cara muito preparado, na minha visão. Ele escolheu um camarada certo, é um militar muito preparado, porque tem gente que pensa que militar é só questão de bater continência e de quartel. Mas se você pegar esses generais que Bolsonaro nomeou, amigo, são os caras da prateleira de cima. Nós fazemos muita confusão daqueles generais da época de ditadura, da revolução dos militares, com os caras de hoje, que são muito preparados para as questões que envolvem a nação. Agora, o que não impede do general Mourão ter falado que a ditadura foi boa, o nosso Jair Bolsonaro dizer que não teve ditadura. Qual é a sua posição em relação a essa questão? Teve ditadura. Claro. Foi boa ou foi ruim? Não, deixa eu falar uma coisa para você. A ditadura foi um remédio ruim para um mal pior. Porque quem queria tomar o poder no país queria instalar o comunismo aqui. Não tem outra conversa. E já dito por gente que participou daquilo. Então, a ditadura foi ruim? Claro, lógico. Onde? Eu tenho uma máxima que não é minha, que vocês sabem. Como é que você sabe que tem uma ditadura? Primeiro, a imprensa é controlada. Se a imprensa for controlada, meu amigo, chame do que quiser. Isso é uma ditadura. A marca é basilar para o Estado democrático de direito uma imprensa livre. Eu brigo, eu meto pau muitas vezes em jornalista, eu reclamo. Isso faz parte da discussão de ideias. Agora, entre eu discutir e se algum jornalista me caluniar, eu processar, isso é o meu direito. Agora, imprensa sempre livre. Dizer que não houve ditadura com a imprensa cerceada, aí quer que eu acredite em duende e Papai Noel. Então... Tudo bem, deu para entender muito bem que o senhor diverge de algumas coisas importantes. Na questão, vamos dizer, da tortura, onde, volto a dizer, Jair Bolsonaro justificou e Hamilton Mourão justificou. O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, Bolsonaro nem Mourão torturaram ninguém. Quando Bolsonaro fez um elogio a um coronel Ustra, vamos entender aquela votação. Um torturador. Um torturador. 2 deputados antes... fez uma menção honrosa a um assassino guerrilheiro. E a mídia não falou nada. Falou sim. O quê? O destaque que deram para Bolsonaro, deram para o deputado, eu não vi em jornal nenhum. Eu não vi nenhum destaque o cara elogiar Marighella, que foi um assassino,
um guerrilheiro assassino. Quando chega a vez de Bolsonaro, ó, bota pra cima. Então, primeiro, Bolsonaro nunca torturou ninguém, nem Mourão. Era diferente. Eu acho diferente no sentido mas eu não que acho, não. Ustra era um homem do aparelho do Estado e Marighella era um dissidente, um homem... E quando mata inocente tem diferença? E quando mata inocente, quando rouba banco tem diferença? Usar o poder do Estado para assassinar, para julgar, sem julgar e matar, eu acho muito diferente. Eu não acho diferente. Para mim, vida, existe uma máxima, não tem nada a ver com... Eu não tenho domínio do direito, mas diz que a vida é a mãe de todo o direito. Você parte da questão da vida para a discussão de qualquer direito. Então, se matou alguém por assassinato... Amigo, para mim, assassino do Estado e assassino que quer tomar o poder, para mim é a mesma coisa. Para mim é muito diferente. Mas eu, nessa visão, vou divergir de você e aquilo, o direito da divergência, que é uma coisa boa. Claro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos às nossas questões e divergências com o pastor Malafaia. Voltamos com o pastor Silas Malafaia, do Rio de Janeiro. Pastor, dezembro de 2016, há 2 anos, Operação Timóteo, foram lhe buscar depoimento compulsivo levado por vara para prestar depoimento na Operação Timóteo. O que aconteceu? O senhor foi inocentado, o senhor é corrupto, o que houve? Deixa eu lhe falar. Primeiro que eles não me levaram porque não me acharam em casa. E eu me apresentei e convoquei a imprensa, porque quem não deve não teme. Qual é a história? Roubaram mais de 70 milhões. Tá? Eu não sou objeto da investigação. Viram o meu nome porque eu recebi de uma pessoa evangélica que está envolvido nisso, que foi com o seu pastor, que é meu amigo há mais de 15 anos, no meu escritório, me entregar uma oferta pessoal de R$100 mil, porque eu tinha orado por ele em 2011, e para ele ser abençoado numa causa. Isso aconteceu em 2013. Eu recebi a oferta, depositei na minha conta, declarei no imposto de renda, nem fiquei com dinheiro, a oferta foi pessoal, não foi para a minha igreja. Eu dei essa oferta, dei, mas declarei, peguei meu imposto de renda, mostrei para a imprensa. Então, vejam, eu recebo um cheque e se você pegar o processo, para cada bandido vagabundo que roubou nessa operação, o mais bobinho deve ter umas 20 páginas. Agora... O meu caso é assim, deixa eu só concluir que isso para mim é muito importante, então, eu te agradeço. Vamos lá. Tem uma frase assim, é a única coisa que tem, Silas Malafaia se locupletou de R$100 mil, indiciado. Não tem, disseram que eu estava lavando dinheiro, que as instituições que eu estava usando para lavar dinheiro, isso é uma falácia. Eu não sou objeto dessa investigação, não tem nada contra mim, eu desafio quem quiser, desafio o Ministério Público, Polícia Federal, eu desafio quem quiser. Ver se tem um telefonema meu para algum cara desse. É uma coisa, roubaram mais de 70 milhões. Como eu sou um cara público, disseram, opa, encontramos um cara aqui para ser o bode expiatório disso. É uma vergonha. 2 anos de investigação, não tem nada contra mim. Eu só estou esperando uma coisa. Como a justiça é um processo lento, estou esperando só a canetada para me tirar disso, porque eu não tenho nada a ver com a bandidagem, não tem nada aprovado contra mim. 2 dúvidas. O senhor falou que uma pessoa chegou, teve um problema... O senhor não pode dizer quem é a pessoa? Que caso é esse? Segundo... Uma pessoa? Não, eu digo, é o advogado Jader. Tá, eu digo, eu não falei, porque Jader, membro de uma igreja em Santa Catarina, cujo pastor é meu amigo há uns 15 anos. Eu estive na igreja dele em 2011, aí, quando acabou assim o culto, ele disse assim, ô Malafaia, o pastor, ora aqui por esse advogado que ele tem uma causa. Eu fui e orei pelo cara, acabou. Em 2013, o pastor me ligou e disse assim, eu tô aqui com aquele advogado, que advogado? Aquele advogado que você ele quer te dar uma oferta pessoal. Veio o pastor e o advogado, no meu escritório no Rio de Janeiro, saiu de Balneário Camboriú, chegando lá e disse, pastor, a oração que o senhor fez, eu agradeço a Deus, eu ganhei a causa e queria dar uma oferta pessoal ao senhor. Me deu um cheque de R$100 mil de oferta pessoal. Mas é minha segunda dúvida, pessoal, na sua conta? Na minha, é pessoal, me deu, eu ganhei ofertas. O senhor pensa que essa foi uma oferta? Não, mas não vai para a igreja? Não vai para a igreja. A oferta pode ser dada ao pastor, a oferta é pessoal e a oferta é para a instituição. Eu, como pastor, como um conferencista, eu recebo ofertas, eu viajo e recebo ofertas.
A oferta não é nada demais, é legal diante da lei do país, é normalíssimo. O padre fazer uma conferência e ganhar uma oferta é normal. Então, eu recebi uma oferta em 2013, a operação foi em 2015. 16? Não, 2016 é que saiu o resultado. Ela começou em 2015. Então, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com corrupto. Metam eles na cadeia. E eu já disse, quem não deve se esconde atrás de advogado. Eu convoquei a imprensa para frente da Polícia Federal, dei entrevista, não botei advogado para falar por mim não, porque eu não devo nada. Então, uma tremenda de uma crocodilagem, de uma safadeza para tentar me sangrar diante da opinião pública, mas não vou arrumar nada, porque não tem nada. Tá certo. Política. O senhor já apoiou, votou em Lula, Aécio, Serra, Dilma também ou não? Não. Marina? Não. Marina? Pulei fora. Paulo, quem que o senhor votou naquela? Serra? Votou Foi Serra. Foi Serra. E agora Bolsonaro. O senhor podemos defini-lo, então, politicamente como um oportunista? Não, você não pode definir como oportunista pelo seguinte, não sou eu que votei. Quando eu votei em Lula em 2002, eu acreditava, porque o evangélico é credo. A gente acreditava que um cara pobre, ok? Que veio da pobreza, do Nordeste, podia mudar o país. E outra, por que eu apoio alguém e depois que eu deixo de apoiar quando faz besteira, eu meto o pau? Porque eu não devo nada a eles. Porque nunca me deram nada. Porque, desculpa a expressão chula, se eu tivesse rabo preso, eu tinha que ficar calado. E você, na eleição, ou você apoiava Lula ou apoiava Alckmin. Ou você apoiava a Serra ou apoiava a Dilma. Ou você apoiava Aécio ou apoiava a Dilma. Então eu apoiei e eu pergunto ao senhor, eu digo para o senhor, qual é o cargo que eu pedi? Qual é a nomeação que eu fiz? Não, o caso é a política. O que é que o senhor defende? O que o senhor acredita na política? Eu não sou onisciente. Não, o que o senhor acredita na política? Eu quando voto em alguém, por exemplo, eu não tenho partido político, eu não tenho ideologia política, meu partido é o Brasil. Então, se eu acho que um camarada pode abençoar a minha nação, eu vou votar. Agora, eu não tenho onipresença. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho filhos maiores. Eu não sou responsável pelos atos dos meus filhos maiores, que dirá pelos outros. Então, se eu votar em alguém... Meu irmão é deputado estadual. Sabe o que eu disse para ele? Se amanhã você se envolver em porcaria, sou eu que vou largar o aço em cima de você. Eu tenho um deputado federal, membro da minha igreja, disse a ele a mesma coisa. Eu tenho um vereador, falei, se cuidem. Eu apoio. Apoio o quê? Na perspectiva de que essa pessoa vai fazer um bem ao Brasil. É como qualquer brasileiro. Você apoia. Bolsonaro venceu a eleição. Eu votei nele. O brasileiro apoia. E se Bolsonaro, Deus o guarde, ele não entre nessa, porque se um cara manteve a sua integridade até aqui, se ele entrar numa coisa corrupta, eu vou dizer, não, eu apoio ele e vou ficar. A maior prova de que você não está compromissado com alguém é quando o cara erra, você abrir a boca como eu em redes sociais, em televisão e largar-lhe o aço. Eu não devo nada a nenhum desses, apoio, sou um cara que eu vou dizer para você, eu não desisto. Eu sou um camarada que eu aprendi um princípio. Quer dizer que quando você erra, você desiste da vida? A grandeza de um ser humano não são seus acertos. É reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, se eu apoiar alguém e fizer bobagem, chumbo nele. Agora, eu não devo nada. Mas na questão política, no que o senhor acredita? Eu acredito no que eu acabei de falar. Bolsa Família, o senhor manteria? Eu acho que a Bolsa Família tem um nível de miseráveis no nosso país que tem que ter, só tem um detalhe. Eu não conheço uma nação do mundo que saiu de crise e de desgraça beneficiando o povo. É com produtividade. Então tem que ter o Bolsa Família? Tem, porque tem uma gama de miseráveis. Agora, o que tem de roubalheira, de safadeza, porque foi dado aos prefeitos para dar o Bolsa Família, o que tem de treta que vai ser descoberta, vai ser uma coisa, meu amigo, lindíssima. Agora, sou a favor. Tem uma gama agora, não Bolsa Família para a eternidade. Tá? É com princípios, com parâmetros para resgatar. Porque eu não conheço Japão, Alemanha, nações que foram arrasadas. Sair da crise, não precisa trabalhar não, eu tenho um amigo empresário. Sabe o que ele falou para mim, Malafaia? Eu fui fazer uma obra no interior do Nordeste, tinha que assinar a carteira. Eu falei, não assina a minha carteira não, doutor, senão eu perco o Bolsa Família. Isso é uma brincadeira. E questão de relações internacionais. O presidente eleito falando que levar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ter uma relação conflituosa com os árabes e com a China. Ou seja, as nossas exportações de grãos, de agropecuária, tendem a ser retalhadas. O que o senhor acha disso? Eu acho que não. Eu não acho que... vai haver uma pressão
Sobre São Israel, dois maiores mercados brasileiros, são a China e a Arábia. Mas precisam também de comprar aqui o nosso material também. Vai comprar onde? Também tem isso. Agora, sobre Jerusalém, sobre Israel. Jerusalém nunca foi capital de Estado árabe. Quem fundou Jerusalém foi o rei Davi. E qual é o país soberano que você vai determinar onde que vai ser a capital dele? Quem vai dizer aqui no Brasil que saiu do Rio de Janeiro para Brasília? Então, eu acho isso uma afronta. Porque tem uma resolução da ONU que diz... Então, eu estou perguntando... Assinada por todos os países do mundo. Tem uma resolução da ONU... Assinada por todos os países do mundo. E o que o Donald Trump fez e que o Bolsonaro vai fazer? O Donald Trump é o presidente da Guatemala. Eu sei, mas o que eles fizeram? Colocaram a embaixada dos Estados Unidos na área onde Israel é considerada... pela ONU, a área de Israel. Foi o que eles escolheram, o que o Bolsonaro vai fazer. O Bolsonaro não vai colocar na área oriental. Essa que é a verdade. Agora, e o que o senhor acha de impostos? Impostos aqui, o pobre paga muito imposto comparativamente com o milionário. O que o senhor acha? Eu acho que todo mundo paga muito imposto, porque eu queria saber que país do mundo vence para cada empregado dizer que só o pobre paga imposto. Para cada empregado, você paga o mesmo de imposto para manter um empregado. Com o empresário, eu vou dar um número aqui para o senhor, para você entender. Eu tenho uma editora. Você sabe que está uma crise editorial com essa crise econômica. Aliás, o senhor já publicou mais de 100 livros. Isso, eu tenho uma crise editorial. Então, olha só, eu tive que mandar 60% dos meus funcionários embora. Por quê? Porque quando eu olho, eu tenho uma carga tributária monstruosa sobre cada funcionário. Então, o que eu vou fazer? Ou eu quebro de vez, ou eu tento salvar esse pirão aqui. Tristemente, eu estou lhe dizendo, porque cada pessoa é uma família. Então, eu não mando ninguém embora, legal, manda embora, legal. Então, eu perdi 55% de faturamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me redirecionar. Então, o que eu vou fazer? Enxuga custos e, lamentavelmente, o empresário no Brasil... desculpa, amigo, esse viés de esquerda, essa luta de classes, nós e eles, empresários e povo, tá todo mundo... O empresário é que dá emprego, meu amigo. Olha o que o cara fez na América. Abaixou a tributação, falta gente. Eu tive na América agora, eu prego na América em igreja, eu tive na América agora, um empresário falou para mim, pastor, ele coloca piso. O assistente, $120 por dia. O profissional... 250 a 300 por dia, não acho. Estou igual um louco. Então, nós temos que ter isso. O Bolsonaro tem que baixar impostos para todo mundo, para esse negócio girar. Porque como é que eu vou dar emprego com uma carga tributária dessa? Essa que é a questão. Pastor, lamentavelmente encerrou o tempo, mas o senhor me promete uma coisa. Daqui a uns 6 meses, começando o governo, o senhor volta aqui para falar de escola sem partido, casamento gay, isso é um essas assunto... coisas. Pode, se quiser antes, eu venho. Não precisa nem ter 6 meses. Mas vamos dar uns 6 meses aqui de intervalo. Muito obrigado pela sua viagem, Agradeço. por ter aturado as minhas perguntas. Ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira ao vivo aqui no programa Diálogos. Até lá!